Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver uma aula sobre associação de resistores. Na continuidade àquela aula passada, eu vou colocar o link aí em cima, que foi sobre resistência elétrica. Então, o caminho natural é a gente falar agora de associação de resistor, para em seguida a gente poder entrar na parte de circuito simples. Vamos embora. Então, quando a gente fala em associação de resistor, a coisa funciona muito parecida com o que a gente já falou lá em associação de capacitor. A ideia é que no circuito você sempre vai encontrar um conjunto de elementos, né? Se for um circuito de gerador e resistor, você vai encontrar uma quantidade de resistores lá que podem estar associados. E os tipos de associação são os mesmos que existia lá em capacitor, associação de capacitores. Então, em série e em paralelo. Vamos começar com associação em série. Associação em série. Então, é o seguinte, como é que você pode ter resistores associados em série? Basta, num ramo de circuito ou num circuito, você ter resistores conectados em sequência. Então, estou dando aqui exemplo de uma associação em série de resistores. Então, imaginemos aqui que isso aqui seja o resistor R1, aqui seja o resistor R2 e aqui seja o resistor R3. Veja que eles estão conectados em sequência. E eu posso ligar esse conjunto a uma bateria de corrente contínua, de fonte de tensão contínua. Se isso acontecer, o que eu estou fazendo aqui é já criando um circuito simples. Um circuito formado por uma bateria de tensão V e três resistores R1, R2 e R3. O que acontece é, pela lei de Ohm, que nós vimos lá, V igual a R vezes I, se você tem resistência, tem tensão, você vai ter corrente circulando. Então, vai existir uma corrente aqui, e vou colocar nesse trecho aqui de azul, né, o sentido real da corrente, do menos para o mais. E, obviamente, você vai ter uma corrente aqui, passando pelo resistor 1, que eu vou chamar de 1, vai ter outra corrente aqui, passando pelo resistor, vou colocar aqui em cima, R2, que eu vou chamar de 2, e vai ter outra corrente aqui, passando pelo resistor R3, que eu vou chamar de I3. Corrente não é fluxo, né, de carga, a gente viu, né, cargas por segundo numa secção transversal, aí é aquela história da conservação da carga, que eu também falei na aula lá de corrente elétrica. Se entra uma corrente nesse trecho aqui, vou chutar, de 10 amperes, corrente é enorme por sinal, vai sair uma corrente aqui também de 10 amperes, é de se imaginar, que a quantidade de carga que passa por segundo se conserve. E também é de se imaginar que em qualquer ponto aqui que eu for medir, a corrente vai também ter que ser 10 amperes ou 10 coulombs por segundo, porque a quantidade de elétrons que está chegando nesse ponto aqui, ó, nesse nó, tem que ser igual à quantidade de elétrons que está saindo no tempo. A gente também já falou disso. Então, uma coisa importante, primeira informação importante para se destacar em relação a uma associação em série é que a corrente total da associação é igual à corrente que passa em cada resistor. Elas são iguais. E como V é igual a RI, imaginando que esses R são diferentes, é uma possibilidade, os I sendo iguais, quando eu fizer R1 vezes 1, você vai ter uma tensão lá de tantos volts, quando fizer R2 vezes 2 de tantos volts, R3 vezes 3, outros tantos, elas não vão ser iguais. Basta esses resistores serem diferentes. Se eles forem iguais, coincidentemente, as tensões também vão ser iguais. Mas a gente também já discutiu isso lá em capacitores, né? Que é a queda de tensão nos elementos aqui em série, ó, essas quedas de tensão aqui, eu vou chamar aqui de V1, a queda de tensão no resistor 1, V2, a de tensão no resistor 2 e V3 no resistor 3. Elas somadas têm que ser igual à tensão
total. Então, eu vou aqui, ó, e vou dizer que o V total da associação é V1 mais V2 mais V3. Se você confrontar isso com a associação de capacitores, que eu também vou botar o link aqui em cima, perceba que é muito parecido. A diferença é que lá em associação de capacitor, eu não tenho corrente, né? Porque o capacitor carregado com corrente contínua, ele não deixa passar mais corrente. Mas quem faz às vezes desse I igual em 1 mais 2 mais I é igual a I1, que é igual a I2, que é igual a I3, é a carga. As cargas lá são iguais. Aqui é o fluxo de cargas. As correntes são iguais. Se essas correntes são iguais e V igual a V1 mais V2 mais V3, eu posso, a partir dessa equação aqui, ó, aplicar a lei de Ohm em cada V desse. V não é R vezes I. Então, lembrem-se que essa associação ela pode ser representada por um único resistor, que é o resistor equivalente. E, obviamente, ele vai ter que ter ligado a mesma tensão V e vai estar passando por ele aqui, ó, V, e vai estar passando por ele a mesma corrente I. Então, se eu usar a lei de Ohm aqui, ó, V igual a R equivalente vezes I. Vou jogar aqui em cima. Quando eu fizer isso aqui do lado, eu vou ter que, puxando daqui, viu, pessoal? No lugar do V, vou botar R vezes I. Ó. R equivalente vezes I, que é o V, é igual a V1. V1 é R1 vezes I1. É a tensão no resistor 1, é a resistência dele vezes a corrente que passa por ele. Mais R2 vezes I2. Esse I ficou muito feio, então vou reescrever ele aqui, para ficar mais bonitinho. E, da mesma forma, o V3, ó, que é esse cara aqui, ó, de vermelho, é também o R3 vezes o I3. O que é legal da lei de Ohm, é uma coisa importante de se destacar, é que ela é uma lei que ela é tanto global como local. O que eu estou querendo dizer com isso? Você pode usar a lei de Ohm tanto para o circuito inteiro, usar o R equivalente do circuito vezes o I total, como eu posso usar R vezes I em cada elemento do circuito, em cada resistor. Basta, obviamente, eu usar a resistência daquele resistor e a corrente que está passando por ele. O que eu vou descobrir? A tensão que está caindo nele, a DDP que está sobre ele. Como as correntes são iguais, eu falei agora há pouco isso aqui, ó, eu posso cortar todos os I's aqui dessa equação, simplificar a equação por I. Resultado final, eu vou ter aqui, ó, R equivalente vai ser R1 mais R2 mais R3. Ou seja, em uma associação de resistores em série, a resistência equivalente dessa associação é simplesmente a soma de cada resistência dos resistores. Vejam, se vocês confrontarem mais uma vez lá com o capacitor, isso se parece com a associação de capacitor em paralelo. Lembram? A capacitância equivalente era a soma quando a associação era em paralelo. Então, na cabeça, uma forma de você pensar e ajudar a fixar é você lembrar que uma é o inverso da outra. Como é que eu faço isso aqui de forma geral? Para N resistores. Para N resistores, obviamente, em série, né? Para N resistores. 2 pontos. Aí eu vou generalizar isso aqui como uma soma infinita. Posso dizer que o R equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3 mais reticências Rn. Posso, inclusive, usar o símbolo de somatório. A gente tem feito isso bastante, né? Então, R equivalente vai dar o somatório, lá o meu sigma maiúsculo, somatório dos Rn's, N indo de 1 até infinito. Ambas significam a mesma coisa. Associação em série é somando. As correntes são iguais e a soma das tensões dá a tensão total da associação. Próxima associação. Não podia ser diferente. É a associação em paralelo.
O que é uma associação em paralelo? É uma associação onde os resistores são conectados, né, os terminais são conectados por um ponto em comum. Então está aqui, eu vou colocar 3 resistores, a gente sempre bota 3, depois generaliza para N, né? Então você conecta aqui, ó, tem aqui os nós, né? Você conecta aqui todos eles juntos e conecta essa lateral aqui dos 3 também juntos. E aí você tem outro nó aqui embaixo. Deixa eu só corrigir para ficar bonitinho. Então isso aqui, ó, é um nó, né? Essa parte que eu estou pintando aqui é um nó e eu conecto isso daqui para que isso funcione, né? Que seja um circuito para que eu possa aplicar lá a lei de Ohm, V igual a RI. Eu tenho que conectar isso aqui a uma fonte de tensão. Então isso aqui é um circuito simples, mais uma vez. Terminal positivo, negativo, V. E aí, ó, para diferenciar eles, vamos chamar esse cara aqui de R1, esse aqui de R2 e esse aqui de R3. O que acontece? Deve estar claro para vocês que eu posso aplicar aquela lei dos nós que a gente viu lá em corrente elétrica. Uma corrente total vai chegar aqui, mas quando ela chegar nesse nó aqui, ela vai ter 3 caminhos que ela pode seguir. Ela pode vir por aqui, pode vir aqui por cima e pode vir aqui por baixo. Se esses resistores forem diferentes, é de se esperar que essas correntes também sejam diferentes. Então, essa corrente que passa no resistor 1, vou chamar de I1. Essa que passa no 2, vou chamar de I2. E essa que passa no 3, vou chamar de I3. Quando chegar aqui nesse outro nó, elas vão se juntar novamente e vão voltar a ser nossa amiguinha corrente I total. Então, já posso dizer aqui de lado, né, por raciocínio bem simples, que o I total, pela lei dos nós, conservação da corrente, é I1 mais I2 mais I3. Confrontem lá com a associação em paralelo. Os Is eram assim, a soma dos Is era o I total? Não. Os Is eram iguais, né? E as DDPs agora? Essa DDP aqui, ó, V3, essa aqui V2 e essa aqui V1. As tensões que caem em cada resistor. A gente discutiu isso também lá em capacitores. Como esse terminal do lado esquerdo aqui, do resistor, dos 3 resistores, está conectado ao menos da bateria. Aqui eu estou pintando de azul. E o terminal direito dos 3 resistores, esse que eu estou pintando de azul, está conectado ao terminal positivo, ambos estão sobre a mesma DDP, a mesma queda de tensão. Isso é característica de qualquer associação em paralelo, de qualquer elemento de um circuito elétrico. Botou em paralelo, as tensões são iguais. Já vou dar uma dica. Na casa da gente, as tomadas são instaladas em paralelo. As tomadas que ficam na parede são instaladas em paralelo. Se você ligar qualquer componente ali em cada tomada, vai cair 220 volts. E se uma tomada for desligada ou desconectada, você não desliga as outras. Se elas fossem em série, né, tirava um equipamento, desligava todo o resto, que a corrente não ia mais passar. Mas no caso da tomada da gente, não, porque está tudo em paralelo. Então, a tensão total aqui, ó, V, ela é igual a V1, que é igual a V2, que é igual a V3. As tensões são iguais. Como é que eu chego agora na expressão para calcular a resistência equivalente? Primeiro, essa associação todinha pode ser sintetizada por um R chamado R equivalente. E a corrente aqui é a mesma corrente total I. Pela lei de Ohm, V igual a R vezes I. O V total é equivalente vezes I. Mas percebam que agora o que eu tenho aqui relacionando é os Is, né? O I aqui, ó, é a soma de todos os Is lá. Então, o que a gente vai fazer aqui é isolar o I daqui da lei de Ohm. I é igual a V sobre R equivalente. Então, qualquer corrente é tensão sobre resistência. Levando em conta que isso é verdade, eu vou pegar essa equação aqui, ó, e cada correntezinha dessa eu vou botar tensão sobre resistência. O I total vai ser a tensão total, é V sobre o R equivalente. O I1 vai ser o V1, que é a tensão que cai no resistor 1, sobre R1. O I2 vai ser V2 sobre R2. Da mesma forma, o I3... Epa, mais, né? Olha eu aqui já errando.
Da mesma forma, o I3 vai ser V3 sobre R3. Como os V são todos iguais, né, a gente falou isso agora há pouco, eu posso simplificar essa equação todinha por V. Então, todos os V's daqui desaparecem e esse termo vira 1. Resultado final, 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Vocês já viram uma equação muito parecida com essa, que foi lá em associação de capacitores em série. A capacitância equivalente era assim, o inverso dela era a soma dos inversos das capacitâncias. Da mesma forma que eu simplifiquei lá e usei dois casos particulares, eu também posso fazer isso aqui, porque eles são muito úteis, casos particulares. Que é o seguinte, se for dois resistores em paralelo, né? Para dois resistores em paralelo. Então, ó, aquela equação vai ficar 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Tira o mínimo aqui, quanto é o mínimo? R1 vezes R2, não é? Então vai ficar assim, ó. 1 sobre R equivalente é igual a, o mínimo é o produto, R1 vezes R2, e se eu dividir R1 vezes R2 por R1, dá R2, né? Vezes 1 dá R2. E R1 vezes R2 por R2 dá R1, vezes 1 dá R1. Como eu tenho uma fração de cada lado, eu posso inverter as duas agora. Vou fazer o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Resultado final, R equivalente é igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Como é o nome dessa fórmula aqui que a gente falou lá em capacitores? Produto pela soma, né? Então, no caso de você fazer o R equivalente de apenas dois resistores, você pode multiplicar as resistências deles e dividir pela soma dessa resistência. Se for 3, aí não pode fazer os 3 de uma vez. Faz 2, o resultado desses dois faz produto pela soma com o terceiro. E assim vai. Eu acabei esquecendo, né, de colocar a forma geral dessa daqui. Vou botar só para a gente seguir o mesmo padrão, tá? Para N resistores em paralelo, 1 sobre R equivalente é igual ao somatório de 1 sobre Rn, N indo, N, R não, N indo de 1 até o infinito, né? Isso é a forma geral. E aqui é o famoso produto pela soma. Vamos escrever aqui, produto pela soma. O legal é que o próprio nome já diz o que se trata a equação, a fórmula, né? E tem outro caso particular que aparece muito, vocês vão ver em circuito, quando vocês começarem a resolver circuito, que é resistores em paralelo com a mesma resistência. Para N resistores iguais. Claro que aqui é em paralelo, né? Eu estou falando em paralelo. Então, como é que vai ficar lá? Ó? 1 sobre R equivalente vai ficar 1 sobre R mais 1 sobre R mais reticências 1 sobre R. Não são todos iguais, gente? Minha pergunta é, quantas vezes aparece 1 sobre R aí? N vezes, perfeito. Então, 1 sobre R equivalente vai ficar N vezes 1 sobre R. Como eu só tenho uma fração de cada lado, faço de novo meios pelos extremos, resultado final, R equivalente vai dar R sobre N. Então, quando eu tiver resistores iguais, eu posso dividir a resistência deles pelo número de resistores em paralelo. Vamos dar um exemplo. Eu tenho 3 resistores de 9 ohms cada um, em paralelo. Como são 3 e a resistência é 9,
eu divido 9 por 3, vai dar o equivalente a 1 de 3 ohms. Então é isso, gente. Façam essa comparação sempre lá com o capacitor, para a cabeça ficar sempre pensando isso. O nosso cérebro é muito importante fazer comparação o tempo todo, porque isso ajuda a gente a assimilar melhor as coisas, né? A gente faz isso o tempo todo sem perceber, no dia a dia, não precisa estar estudando física, não. Então façam isso, revisem, estudem, e o próximo passo é a gente falar de circuitos simples. Valeu e até a próxima aula.